Muitas e muitas outras crianças seriam mortas se a professora Ellie de Abreu não tivesse se sacrificado para tentar lutar contra esse homem. Se poupar é se perder. Falar em evolução da personalidade é falar em evolução das motivações. A pessoa que amadurece, ela vai elevando as suas motivações. E várias teorias da psicologia tentam explicar a evolução dessas motivações, ou por que o ser humano se motiva, né? Isso foi objeto de estudo de várias linhas. Então, tem algumas linhas evolucionistas, por exemplo, que dizem que o ser humano busca sobreviver, se adaptar e sobreviver. Só essa é a motivação do ser humano, no fim das contas, né? Outras linhas falam que o ser humano busca uma homeostase de pulsões e forças internas que tem dentro dele. Linhas que dizem que, no fim das contas, o que motiva o ser humano é a busca pelo poder. Outras linhas dizem que o que motiva o ser humano, no fim das contas, é a busca de prazer. Eles vão tentando explicar isso. Até que a gente chega diante de histórias, como a história de uma professora daqui, de uma cidade próxima aqui de Montes Claros, professora Ellie de Abreu. Sempre gosto de citá-la, entendo que é uma forma de honrar o seu legado. A professora Ellie de Abreu estava na creche Gente Inocente, de Janaúba, que foi vítima de um atentado. Um homem entrou e começou a atear fogo nos funcionários e nas crianças. E, infelizmente, várias crianças e 2 funcionários morreram, né, nesse atentado. E muitas e muitas outras crianças seriam mortas se a professora Ellie de Abreu não tivesse se sacrificado para tentar lutar contra esse homem e, inclusive, ela acabou entregando a própria vida dela para salvar essas crianças. Um ato como o ato da Ellie de Abreu nos constrange e constrange essas linhas de terapia que olham para o ser humano e falam assim: sabe o que é que motiva o ser humano no fim das contas? É o prazer. Sabe o que motiva o ser humano no fim das contas? É se adaptar e sobreviver. Sabe o que motiva o ser humano? É a busca por poder e homeostase. Basta um ato heróico e extremamente transcendente, como foi o ato da Ellie de Abreu, para isso tudo cair por terra. A Ellie de Abreu, 15 anos antes, havia perdido um filho afogado num acidente. A Ellie de Abreu tinha, portanto, passado com uma tragédia, a morte de um filho. Eu não passei por isso, atendo várias pessoas que passaram por isso, e sei que é uma dor das maiores que o ser humano pode passar na face da terra. A dor de perder um filho. E a Ellie de Abreu passou por isso. Ela poderia ter fixado o eixo narrativo dela numa tragédia que aconteceu no seu passado. E ela poderia ter ficado ressentida. Ela poderia ter ficado com raiva de Deus e de todas as pessoas e da vida. Ela poderia ter se fechado num rancor. Ela poderia ter virado e falado assim: olha, a partir de hoje eu não faço nada por ninguém, porque o meu maior bem foi tirado de mim injustamente. Uma criança que tinha toda a vida pela frente morre afogada. Então, a partir de hoje, eu não ajudo mais ninguém, não faço mais nada. A partir de hoje, eu só penso em mim. Eu vou buscar o meu prazer, poder, homeostase, adaptar e sobreviver. E aí, quando aquele homem entra, começa a atear fogo e tudo, a Ellie de Abreu podia falar assim: olha, gente, me desculpa, mas a minha dose de sofrimento nessa vida aqui, eu já recebi. Agora, os pais dessas crianças aí, que passem pela mesma dor que eu passei. Foi isso que a Ellen fez? Basta um ato de coragem, basta um ato transcendente para que a verdadeira humanidade apareça. Basta um exemplo desse para inspirar gerações. Basta um exemplo, basta uma vida como essa da Ellie de Abreu, uma decisão diante da verdade, que você olha para aquilo, para aquele exemplo, você fala assim: isso é ser gente, isso é ser pessoa, isso é ser humano.